Boa noite, meu nome é Wilson Souza, represento a área de marketing aqui da Bluesoft, e hoje eu vou falar sobre uma palestra aqui do TED que eu assisti sobre como falar de forma que as pessoas queiram ouvir. Eu vou replicar aqui alguns conceitos gerais e até algumas frases do Julian Treasure, o palestrante, mas eu já deixo aqui anotada a minha fonte e a recomendação para vocês assistirem, tá bom? Que vale bastante a pena. Eu vou deixar na descrição o link do vídeo. A voz humana ela é um instrumento que todo mundo sabe tocar. Entre os sons, ele é o mais poderoso, podendo ser usado para começar uma guerra ou dizer simplesmente a palavra eu te amo, o termo eu te amo. Então, por que será que tantas pessoas sentem que ao estar falando, ao falar, não estão sendo realmente ouvidas, escutadas? Como é que a gente pode falar de uma forma bastante poderosa para causar uma mudança no mundo? Bom, para começar, a gente pode acabar com alguns hábitos que a gente está acostumado a fazer, e para o deleite de vocês eu trouxe 7 desses hábitos, né? Que como o Julian diz, lá são os 7 pecados capitais do discurso. Logicamente que existem outros, mas esses 7 são os principais e provavelmente são aqueles que a gente mais encontra por aí, mais encontra nas pessoas e que infelizmente todos nós um dia já nos deixamos cair. O primeiro deles é a fofoca. É falar mal de alguém que não está presente, não está junto com a gente ali. Um hábito nada legal que a gente sabe muito bem que o fofoqueiro, alguns minutos depois que a gente não estiver mais lá, ele vai estar falando da gente. O segundo é o julgamento. A gente já teve algumas palestras aqui que a gente falou sobre o CNV, e empatia, e que acabaram tocando muito nesse pecado. É difícil a gente conversar com alguém quando a gente sabe que a gente está sendo julgado, que a gente está aquém das expectativas dessa pessoa. O terceiro é a negatividade. Todo mundo já teve aquele dia rançudo, né? Eu mesmo já tive uma época aqui na Blue que eu fui esse cara. É difícil a gente ouvir uma pessoa que é sempre negativa. Nunca vai dar certo, isso nunca funciona pra mim, bom dia pra quem? Só se for pra você. Bastante deselegante. O quarto é a reclamação, que não deixa de ser um negativismo, tá? E que algumas pessoas exercitam como se ela fosse um esporte. Estão sempre todo dia fazendo isso. Reclamam do tempo, reclamam do vizinho, reclamam do governo, reclamam da internet, reclamam da TV. E pior é que pega bastante fácil. O quinto é as desculpas. Todo mundo conhece esse cara, né? O desculpa, ou esse cara. É sempre aquele que joga culpa no outro, né? É sempre a culpa dos outros, nunca é sua responsabilidade. E cansa escutar uma pessoa que é assim, que sempre põe a culpa no outro cara. O sexto é o exagero, o extravagante. O complicado desse pecado é que você precisa prestar bastante atenção. Porque se você realmente vê alguma coisa que é espetacular, que é fora do comum, que é incrível, e você não quiser cair nesse pecado, como é que você chama isso? É complicado, né? Logicamente que o exagero acaba virando uma mentira, e a gente nunca gosta, a gente nunca quer ouvir alguém que está sempre mentindo. O último dos 7 pecados é o dogmatismo. Mas calma que não é quando o dog está falando ou quando a gente vai falar do dog, mas sim os achismos. O meu jeito. A diferença entre os fatos e as opiniões. Quando essas duas coisas acabam se misturando, é difícil você prestar atenção numa pessoa. E aí, as redes sociais estão cheias disso, né? Cheia de pessoas dogmáticas. Então, os 7 pecados capitais da fala são a fofoca, o julgamento, a negatividade, a reclamação, as desculpas, as mentiras e o dogmatismo. Isso que a gente precisa evitar se a gente quiser que as pessoas realmente nos escutem, que as pessoas realmente escutem o que a gente está falando. Mas Wilson, eu sou uma pessoa alegre, cara. Eu gosto de ver o lado positivo. É importante sim saber o que não devo fazer, o que eu devo evitar, mas eu quero saber o que eu posso fazer para melhorar. Justo? Bastante justo. Então, para esse caso aí, o Julian, ele traz 4 poderosos pilares, né, para a gente se basear, se a gente quiser que a nossa fala faça diferença, que as pessoas realmente nos escutem. Esses pilares são a honestidade, ou seja, você ser verdadeiro no que você diz, ser direto e bastante claro, você ser autêntico, ou seja, ser você mesmo, se sustentar na sua própria verdade, mas lembra, lá do dogmatismo, a diferença entre fatos e achismos. Tem a integridade, que é ser a sua palavra, fazer o que você diz, né, você ser alguém confiável. E o quarto é o amor, mas não no sentido romântico dessa palavra, mas sim você desejar bem às pessoas. E por que isso? Primeiro porque ele serve como um tempero para os outros pilares. Imagina você ser 100% honesto o tempo todo e dizer, nossa, como você está feio hoje. É meio desnecessário, né? Meio deselegante, não precisa disso. E segundo, porque se você deseja bem para uma pessoa, dificilmente você vai julgar essa pessoa. Eu acho que é impossível você fazer isso, você gostar dela e você julgar ela. Mas calma que ainda não acabou, tá? A palestra lá do Julian Treasure, ela baseia assim, metade de um discurso ou de uma palestra é o que você diz e a outra metade é como você diz isso. Bom, fazendo uma analogia aqui, a nossa voz é uma caixa de ferramentas bastante impressionante, que muitas pessoas infelizmente não abrem para usar.
Então vamos lá remexer um pouquinho nessa caixa aqui e tirar algumas ferramentas para vocês poderem brincar. A primeira ferramenta aqui que eu quero trazer é o registro. Falar em falsete pode não ser muito útil na maioria do tempo, dependendo do que você faz. Bom, existe um intervalo de notas bastante grande entre o agudo e o grave, que pode ser trabalhado. Eu não sou professor de voz, nem de canto, mas eu posso falar pelo nariz, eu posso falar pela garganta, que é onde a maioria das pessoas falam, mas se você quiser peso, você precisa até o peito. Geralmente a gente escuta e tende a seguir pessoas com vozes mais baixas, porque a gente associa profundidade com poder e autoridade. Outra ferramenta aqui é o timbre. É a forma como a gente percebe a voz. Nós preferimos vozes mais ricas, suaves, cordiais, mas se você não tem isso, calma, não se preocupa, porque você pode trabalhar respiração, postura, exercícios, tudo para melhorar o seu timbre. Outra ferramenta é a prosódia. Nossa, isso, o que é isso? Que palavrão? Calma, é só a melodia. A metalinguagem é o que dá ritmo ou sentido na sua fala. Por exemplo, pessoas que falam num único tom são difíceis de serem ouvidas, pois não utilizam nenhuma prosódia enquanto falam. Monotonia, um só tom. Falta de prosódia, ou o contrário. Também temos prosódia repetitiva, quando cada frase termina como uma pergunta, mesmo que essa tenha sido uma afirmação. Tenho certeza que vocês entenderam? Quando usamos poucas ou muitas prosódias, a gente limita muito a nossa capacidade de comunicar. Por isso que eu gosto bastante da prosódia. Outra é o ritmo. Quando eu quero empolgar alguém, eu falo muito rápido para ver se a pessoa vai entender, e aí a pessoa entra no meu ritmo desse jeito. Ou eu posso ir bem devagar, para enfatizar. E é claro que lá no final vem o silêncio. Não tem nada de errado com um pouco de silêncio. O silêncio é melhor do que você encher frases com né, O silêncio, ele é impactante. Outra ferramenta é o tom, que vem acompanhando ali o ritmo para você mostrar a excitação, mas ela pode ser usada sozinha. Onde você pôs as minhas chaves? Onde você pôs as minhas chaves? E por último, o volume. Eu posso mostrar muita animação falando muito alto, ou eu posso falar baixinho para você prestar mais atenção no que eu estou falando. Tem aquelas pessoas, lógico, que se falam muito alto o tempo todo. Se você é uma dessas pessoas ou conhece uma das pessoas, cara, tenta não ser assim, tenta não fazer isso. Impor o som da sua voz para outras pessoas escutarem é muito chato, não é legal isso. É tipo aquelas pessoas no metrô, no ônibus, que estão com radinho, e às vezes até com radinho com fone de ouvido e você consegue escutar a música que ele está fazendo. É muito deselegante. Claro que você só vai pensar nisso tudo que eu falei se você possuir algo muito importante para fazer, como por exemplo uma entrevista de emprego, falar num palco para várias pessoas, pedir alguém em casamento, palestrar aqui no Papo Reto, olha aí. Se realmente é importante, você precisa olhar essa caixa de ferramentas e ver com quais delas você pode trabalhar. Nem com todas você vai trabalhar, mas é interessante você saber com quais você pode. Uma coisa legal lá do vídeo do Julian Trejan, que na apresentação dele ele fala um pouquinho sobre aquecimento de voz. Ele fala sobre respiração, exercício de aquecimento de voz, da língua, das cordas vocais. Ele até faz o pessoal que está assistindo fazer esse exercício junto com ele, que é bem legal. Eu vou deixar o link mais uma vez aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.